Olá, Deus te abençoe grandemente. Estamos mais uma vez no canal Caminho da Salvação. Eu sou Orlando Russo e nesse vídeo eu quero contar para você as experiências que eu tenho tido com Deus no meu dia a dia, depois de tudo que aconteceu comigo. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre a cura que Deus me presenteou de um câncer que eu tinha, vou deixar aqui em cima, você clica e assista. Também, depois disso, eu entrei numa depressão profunda, parei em cima da ponte para me jogar. Deus foi lá e me renovou e transformou minha vida. E se você também não assistiu, tá aqui, clica aqui em cima, assista, você vai gostar bastante. O outro vídeo que eu fiz é um vídeo sobre o plano da salvação. O que é que Deus fez para que o ser humano pudesse ser resgatado. Qual é o plano original de Deus para a nossa vida? Por que Jesus veio, morreu, ressuscitou e hoje Ele quer que a gente o receba de todo o nosso coração para que a gente possa se tornar filho de Deus e morar no céu. Se você não assistiu, clique aqui. Eu quero que você assista esse vídeo até o fim. Se você gostar, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Você vai gostar bastante e vai te ajudar muito. Então, vou entrar no testemunho logo depois da vinheta. Depois que eu acabei ter um encontro com Deus dentro do meu quarto, eu comecei a questionar muitas coisas e eu queria saber onde estavam as respostas para as minhas perguntas. Eu tinha perguntas demais, eu queria saber muita coisa e eu precisava de resposta. Então, no começo, a minha cabeça foi: se Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, Caim matou Abel, como é que continua a mulherada do mundo? Minha pergunta era: por que Deus deixa as pessoas sofrer? Minha pergunta era: por que Deus deixa uma criança nascer com síndrome de Down? Por que Deus deixa os africanos, as crianças africanas passarem fome? E aí eu tinha todas essas perguntas. Então, só tinha um jeito de eu descobrir a resposta, que era eu estudar a palavra de Deus. Sendo assim, eu comecei a procurar algumas igrejas e encontrei uma igreja que era uma igreja. Eu não gostava muito de barulho, então é uma igreja silenciosa, uma igreja que o pessoal lia muito a Bíblia, e ali eu comecei a aprender e comecei a ter as respostas para todas as minhas perguntas. Então eu tenho certeza que você deve ter várias perguntas e eu, no desenrolar dos meus vídeos desse canal, você vai tendo as respostas para suas perguntas. Hoje eu não tenho mais nenhuma pergunta, hoje já estou satisfeito e todas as minhas perguntas foram respondidas. Bom, eu quero então relatar que depois que eu comecei a me interessar em estudar a Bíblia, uma pessoa me convidou para ir numa igreja e eu falei: vou com você. E antes dela vir pegar em casa, eu falei: quer saber, rapaz, eu vou deixar o meu dinheiro, meu cartão de crédito e meu talão de cheque, que aqui naquela época ainda tinha talão de cheque, e eu não vou levar para a igreja. Vai que se uma pastora entra na minha cabeça e me arranca 5, 10 mil reais, aí eu tô ferrado. Aí eu volto em depressão. E falei: não vou levar nada, vou levar só minha carteira de motorista, porque vai que eu precise, né, de alguma identificação, ou passo mal, vou no hospital. E aí ele fui só com a carteira de motorista. Então eu cheguei lá na igreja, começaram umas músicas, passando a letra do telão lá atrás. Eu não tinha vontade de cantar, então eu ficava assistindo praticamente. E eu falei para Deus: olha, eu vou ser bem sincero, eu vou fazer o que me der vontade, eu não vou ficar fazendo o que os outros fazem, não, só porque os outros fazem. Eu quero, assim, ter um relacionamento com o Senhor como eu sou. E aí o pessoal batia a palma, eu não batia, tal. E aí
quando o pastor chegou, disse: olá, meu nome é pastor tal, nós vamos meditar hoje numa passagem da Bíblia, abra aí sua Bíblia em tal lugar. Aí, como eu tinha ganho uma Bíblia do Elias, então eu comecei a abrir, e ele começou a ler o versículo, explicou na época por que que Jesus falou aquilo e passou para os dias de hoje. E eu achei bem coerente o que ele me falou. Então eu comecei a me interessar. E aí, a hora que acabou o culto, entramos no carro e eu falei pro rapaz que me convidou: ué, rapaz, o pastor não falou nada de dinheiro, não pediu? Ele falou: não, aqui é o seguinte, aqui você não vai dar nada de dinheiro. Aqui você vai fazer um estudo, você vai aprender o que é dízimo e oferta, e aí quando você sentir vontade, você vai dar para Deus aquilo que você tem vontade. E eu falei: tá bom. E aí no outro culto eu fui e falei: melhor não levar a carteira, porque vai que não é bem aquilo que o cara falou. E aí não levei carteira de novo e de novo acabou o culto e ninguém pediu dinheiro. E assim foi por uns 2 meses mais ou menos. E aí num dia eu resolvi me tornar membro da igreja. Então eu me matriculei num curso de membros. E lá eu fui aprender o que a igreja acreditava, quais eram os mandamentos de Deus, tal, inclusive dízimo e oferta. E aí, depois de 1 mês fazendo esse curso, eu entendi direitinho, e aí eu senti vontade e dei a primeira oferta. Bom, para você que já assistiu o meu primeiro vídeo, eu já fui casado uma vez, hoje sou casado pela segunda vez. E nessa primeira vez, no divórcio, nós tínhamos uma casa. E essa casa estava avaliada em mais ou menos R$ 80 mil na época. Então nós iríamos vender por 80 mil e iríamos dividir, ficando 40 mil para cada um. E aí coloquei na imobiliária para vender, cada um foi para o seu canto. E aí começaram a aparecer umas pessoas, né? E eles iam lá, via a casa, gostava, falava que ia dar uma resposta e nada de vender. E aí eu comecei a dar dízimo e oferta. No segundo domingo, que eu já estava dando o meu dízimo e minha oferta, eu falei para Deus: Senhor, eu tenho essa pendência e eu preciso acabar com essa história. Isso está dando uma dor de cabeça para mim muito grande, porque eu preciso do dinheiro e minha ex-mulher também quer a parte dela. Então eu peço para o Senhor que o Senhor me ajude, por favor. E aí fui trabalhar. Na terça-feira, me ligaram e um rapaz me disse: olha, tem uma pessoa interessada, só que ele dá 72 mil. Não tem interesse em dar 80 mil, o máximo dele é 72. Então liguei para minha esposa, para minha ex-esposa e falei: viu, tem um cara interessado, ele quer dar 72 mil, vai sobrar 36 para cada um. Ela falou: ah, pode fechar. Eu falei: eu também concordo. E aí, maravilha. Quando deu no sábado, que ele ia ver a casa e ia simplesmente já fechar o negócio, ele não apareceu. Não apareceu e eu achei estranho. O corretor ligava para ele não atendia nada. E aí dei aquela desanimada, porque já estava um bom tempo para vender essa casa. Quando deu no domingo, eu saí da igreja e tocou meu celular. E o rapaz me disse: olha, tem uma mulher querendo ver a casa, mas ela quer ver hoje. Aí eu falei: nossa, rapaz, hoje? Já fui aí umas 15 vezes para mostrar a casa e ninguém fecha, só conversa. Ele: ah, sei que sabe. Eu falei: não, eu vou. Aí fui. Chegamos lá, eu, o corretor, a mulher e a filha dela. Aí nós entramos, a menina olhou, falou: mãe, tem piscina, olha que legal. Aí a mulher virou para mim e falou assim: quanto você quer na casa? E na hora, saiu da minha boca assim, eu falei: 80 mil. Ela falou: 80 mil? Então é minha, eu vou ficar com a casa.
Eu falei, então tá jóia, parabéns, senhora. Ela, amanhã minha secretária vai te procurar e a gente vai conversar e vai resolver. Eu falei, tá bom. Aí saí pensando que seria mais uma pessoa, com mais uma conversa. E aí fui no culto à noite, na igreja, e cheguei lá no culto, na hora do dízimo e oferta, eu falei, ai, ai, ai. E se eu vender essa casa? Estou vendendo por 40 mil, por 80 mil, vai ficar 40 mil na minha mão e eu vou ter que dar o dízimo ainda. 4.000 reais de dízimo. E aí eu pensei, mas espera aí, eu ia vender a casa por 72 mil, ia dar 36 mil na minha mão. Eu vendi ela por 40. E se eu der o dízimo de 4 mil, ainda vai sobrar os 36 mil na minha mão. Então, peraí. Então Deus me ajudou a vender por 80 mil para sobrar 4 mil de dízimo e 36 mil na minha mão, que era o que eu queria, os 36. Eu estava muito feliz. E assim, na segunda-feira, a menina me ligou e disse, olha, minha patroa foi ver a casa, gostou, né? E eu quero saber quando é que a gente pode assinar a escritura e como é que eu vou fazer os cheques. Eu falei, faça 2 cheques, o valor de 40 mil para cada um, e um em meu nome, outro em nome da minha ex-mulher, e nós dois vamos no cartório amanhã para passar a escritura. E assim foi feito, e assim, quando saiu o dinheiro, eu peguei os 4 mil e dei de dízimo na igreja. Interessante é que quando eu dei os 4 mil, eu não, apesar de ser louco por dinheiro, sempre fui louco por dinheiro, nessa época que eu tive encontro com Jesus, eu já vi que eu me desapeguei ao dinheiro. E para quem está me ouvindo, pode achar que 4 mil é muita coisa, mas 36 mil eu estava muito feliz. Os outros 4 mil foi simplesmente o dízimo, então não tem problema. Saí feliz com 36 mil e dei os 4 mil na igreja porque sei que a igreja tem os seus gastos. A igreja precisa pagar suas contas, a igreja precisa investir. A igreja ela dá cesta básica para as pessoas, alguém tem que pagar isso. Então Deus não precisa do meu dinheiro e do seu, mas nós que falamos de Deus, nós que vivemos a palavra de Deus, que tentamos dar um bom testemunho, nós temos que pagar as nossas contas. A igreja tem que pagar o aluguel, conta de água, luz, telefone, tem que pagar salário das pessoas que trabalham lá o dia inteiro, precisa pôr cadeira para a gente sentar. Eu gosto de ar-condicionado, tem que pagar então o aparelho, a manutenção, a limpeza, tem que pagar a conta de luz, né? Tem que pagar o aluguel do prédio. Ou seja, são coisas que o próprio Deus dá para mim. E eu só dou a parte dele. Então, em nada eu tomo prejuízo. E eu gostaria de deixar aqui com você uma grande lição para você levar para o resto da sua vida. Como eu sei quando eu tenho que fazer algo de Deus? Quando Deus está me dando alguma coisa para que eu não venha a tomar um prejuízo, que eu não venha a me prejudicar. Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz assim: as bênçãos do Senhor enriquece e não inclui dor alguma. Então tudo que é de Deus não te dá problema. Então eu coloquei na minha vida a seguinte palavra, mas. Tem um amigo meu vendendo um terreno, mas não tem escritura. É problema, não é Deus que está te dando. Tem um amigo meu vendendo uma motocicleta, mas não tem documento. Não é de Deus. Tem uma pessoa que está me oferecendo um trabalho, mas conheço pessoas que não receberam salário. Não é de Deus. Sempre procure a palavra mas.
Eu gosto daquele rapaz, mas ele tem um histórico violento. Cai fora, pede para Deus te dar uma outra pessoa, abrir uma outra oportunidade. Então, tudo que tem a palavra mas, você corre. Corre que não é bênção de Deus. Então, coloque isso na sua vida, sempre, em tudo que aparecer. Nem sempre um bom negócio, nem sempre alguma coisa que aparece na sua vida é de Deus. Coisas podem aparecer para que você sofra e depois coloque a culpa em Deus, te distanciando cada vez mais dele. E agora eu vou começar uma série de experiências que eu tive com Deus, como essa do dízimo e oferta. Dê somente aquilo que te alegra no coração. Deus não quer tua casa, teu carro, não quer que você tire comida da boca do seu filho para dar na igreja. Deus nunca quis isso. Mas você precisa aprender. Então a Bíblia é o manual para você aprender o que Deus gosta e o que Deus não gosta, o que fazer e não fazer nessa vida. Eu agradeço muito você ter assistido. Mais uma vez eu quero lembrar você, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Alguém pode estar precisando ouvir e aprender um pouco dos relacionamentos com Deus. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te aguardo no próximo vídeo, em nome de Jesus.